Bom dia, espero que todos estejam bem. Nós vamos trabalhar hoje com a disciplina de História, né? Então, vamos fazer uma comparação do que a gente já viu e mostrar as diferenças dessa vez, né? Do que a gente já viu sobre Portugal, Espanha, Inglaterra, França, o modelo de organização política desses países e o modelo de organização política dos países que nós vamos trabalhar hoje, para que a gente faça uma comparação e veja que tipo de política cada um teve. Então, vamos trabalhar hoje com a Península Itálica, só que a gente vai trabalhar descentralização. Nós viemos falando sempre da centralização política. Na Península Itálica, a gente vai falar da descentralização. Então, vamos ver aqui. Na Península Itálica, as cidades formavam unidades administrativas independentes e não passaram por processo de unificação e consolidação de um Estado nacional, tendo permanecido fragmentadas até o século XIX. Então, veja quando ele fala aqui, formavam unidades administrativas independentes. Então, cada unidade dessa tinha um chefe político, que eram os príncipes, os condes, os duques. Não era um rei que concentrava o poder nas suas mãos. Por isso, essa questão de descentralização, né? Cada um mandava ali no seu território. E só no século XIX é que vai haver uma questão de fragmentar, de unir esses lugares, de formar uma nação. Então, aqui a gente tem uma ideia de que é uma nação com várias nações, porque existem vários príncipes mandando nesse território. Vamos ver um outro, né? Vamos ver o Sacro Império Romano Germânico, que é a Itália e a Alemanha e vários outros estados que estavam ali, nesse território. Por isso, Império Romano Germânico, certo? E sacro, porque você vai ter a questão religiosa e política, né, junto. Então, vamos ver quem era o rei desse império e como ele vai tentar, né, organizar e se ele vai conseguir essa centralização política que era tão cobiçado na época, né? O Sacro Império Romano Germânico foi instituído na região central da Europa em 1962, após o Papa João XII coroar o rei da Germânia, Otton I, como monarca desse império, que pretendia restaurar a grandiosidade romana da antiguidade. Então, Otton, ele vai ser imperador e ele vai ter uma ideia ainda daquele Império Romano. O Império Romano tinha conquistado muitos territórios, então era grandioso. Por isso que fala aqui a grandiosidade romana da antiguidade. E ele ainda queria, né, buscar isso. Ia ser muito difícil ele conquistar todos esses territórios e fazer com que ele tivesse, né, o poder nas mãos dele de tantos territórios, porque você vai ter vários príncipes, vários senhores feudais mandando já nas suas terras e vai ser difícil ele tentar e conseguir, né, mandar nessas pessoas que tinham tanto privilégio. Então, o que vai acontecer? A partir daí, ele vai entrar em atrito com a igreja. Então, aqui nós temos várias regiões que vai falar onde, né, nós temos aqui o Império Romano Germânico e vamos falar um pouco de Otton. O governo de Otton I e de seus sucessores foram marcados por medidas que buscavam estender o controle do Estado sobre a igreja. Então, vai ser um grande conflito, porque ele vai querer mandar na igreja. E o Papa, né, e os religiosos, eles não vão aceitar. Então ele vai ter um conflito religioso e político
Ao atuar ao mesmo tempo como autoridade política e religiosa, os imperadores provocam insatisfação na esfera eclesiástica, culminando na querela das investiduras. Então, o que foi isso? Na ocasião, o imperador Henrique IV passou a exigir o poder de nomear bispos, desafiando a autoridade do Papa Gregório VII. Então, era o Papa que escolhia os bispos. A partir de agora, é o imperador que vai querer escolher. Então, isso foi a querela das investiduras. O imperador querer se meter na parte religiosa, já que ele dizia que mandava no político e no religioso. Então, essa situação, nós vamos ter esse conflito e faz com que esse imperador ele não centralize o poder nas suas mãos devido a isso. E várias outras questões, né? Aqui nós temos vários príncipes que mandavam em seus territórios e que não queria aceitar que o poder fosse centralizado na mão de uma única pessoa. Então, o que vai acontecer a partir daí? A situação entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja foi solucionada com a concordata. O que vai acontecer? Eles vão entrar num acordo onde o Papa e o bispo o Papa e o imperador vai nomear um bispo. Então não é mais o imperador que nomeia, nem é mais o Papa. São os dois que vão, como um acordo, fazer a nomeação. Mas a partir daí, a gente vai ter uma grande questão, que é a fragmentação desse império. Aos poucos, o império vai se fragmentando. As regiões vão se tornando independentes, diversas regiões. E aí nós temos no século XVIII 200 principados que compunham o Sacro Império. Agora, os príncipes é que vão mandar no poder local. E isso vai perder, não é? O imperador ele perde o seu poder. Então os príncipes vão ser mais influentes do que o imperador. Veja que ironia, né? Veja como há uma diferença. Nos países que nós vimos nas aulas passadas, o rei se torna influente e poderoso. Aqui não, ao contrário, o rei vai perdendo seu poder e os príncipes é que vão mandar no local que ele está. Não é em tudo também. Ele tem um lugar que ele mora e que tem ali o seu povoado e que é ele que dá os comandos. Mas isso não faz dizer que ele tem o poder centralizado nas suas mãos. Na realidade, são poderes fragmentados. E só no século XIX é que novamente se coloca essa ideia de unificação, e aí nós temos a Alemanha sendo unificada para virar um país. Então a gente traz para vocês esse outro lado de descentralização para que vocês entendam o que é uma descentralização e o que é uma centralização. A centralização no Estado monárquico é o poder absoluto nas mãos do rei. E a descentralização em alguns estados modernos é cada príncipe, cada conde, ele no seu lugar, ele vai ter um poder local, mas não vamos ter um poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. Certo? Então, essa semana a gente trouxe esse outro lado, né? Para que a gente entenda que, eita, será que foi em todo lugar que teve o poder absoluto, que teve uma monarquia absoluta? Não, a gente vê que não. Não foram em todos os lugares. E aí a gente vê essas diferenças, né? Para que a gente compreenda isso. Então, nós temos, né, o formulário para que vocês façam o exercício e vejam, né? O que vocês conseguiram compreender, e a gente também observa isso quando a gente corrige os exercícios de vocês. Então, leiam, escute novamente, né? Várias vezes a aula, preste atenção, para que depois vocês respondam à atividade, tá bom? Eu desejo a vocês boa semana e se cuidem, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.